Senhores deputados, deputadas, público também que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas galerias aqui do plenário da Assembleia. Primeiramente, eu gostaria de me somar àqueles, à deputada Bebel e a outros que já falaram aqui, dizendo que o dia de hoje ficará manchado não apenas na vida política do presidente Cauê Macris, ficar manchado uma mancha de vergonha na história da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu nunca vi uma repressão brutal como foi feita aqui hoje, dentro da casa e também nas ruas que cercam a Assembleia Legislativa. Fiquei impressionado que até nos corredores da Assembleia, balas de borracha disparadas. A deputada Marcelia e eu respiramos gás de pimenta ao tentar conter o avanço da tropa de choque nos corredores da Assembleia Legislativa, numa demonstração de que a casa que era para ser a casa de debate, a casa de conversa, a casa de entendimento, a casa de construção democrática, se tornou palco da repressão. São Paulo hoje, eu já vi. No outro período que eu fui deputado, eu convivi aqui, deputado Campos, com vários presidentes, inclusive com o pai do atual. Convivi com Walter Feldman, convivi com Vanderlei Macris, convivi com Rodrigo Garcia, parte deles. Nunca vi, fui primeiro secretário na gestão do Sidney Beraldo. Nunca vi repressão tão vergonhosa como essa, atitude tão covarde tomada dessa forma. Segunda coisa que eu queria dizer que hoje essa Assembleia sepulta. Eu fico impressionado como alguns deputados vêm aqui e ainda desafiar os outros, desafiar o público, para culpar aqueles que estão lutando arduamente para defender o seu direito. Bebel, hoje, muitos milhares de servidores, centenas de milhares, voltarão para suas casas refazendo o plano da sua vida. Alguém pega uma água para mim, fazendo favor? Refazendo o plano das suas vidas, que entraram no serviço público para se aposentar dignamente, que entraram, sabe, tanto no judiciário, até no legislativo e nas carreiras que tanto se fala aqui de policiais, de bombeiros, de professores, entraram com uma expectativa e hoje, pela ação dessa casa, pela obediência dessa casa ao João Dória, eles perderão essa expectativa de direito e terão que refazer os planos da sua vida. E ainda querem que os que estão sofrendo a retirada de direitos, deputado Barba, ainda sofram calados, sem poder se manifestar. Eu fico ainda gente aqui apoiando a ação da PM. Ora, ninguém é contra a PM Corporação, mas os exageros nós vamos ser contra sempre. Aqueles que vão protestar, aqueles que vão na Casa de Leis pedir, fazer o seu pedido aos deputados para que não vote dessa ou daquela forma, não pode ser humilhado dessa forma. Isso é escandaloso na história dessa casa. E eu acho que ficará realmente uma mácula que terá que ser contada na história política de São Paulo como um dia da vergonha nessa casa. Eu quero também aproveitar para dizer que nesse debate ficou muito claro aqueles que têm desprezo pelo serviço público, daqueles que valorizam o serviço público. O Brasil virou moda, infelizmente, deputado Campos, acusar o servidor pelas desgraças do país. É a coisa mais fácil. O que o ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, chama de parasita, são os que todos os dias, 7 da manhã, estão nas salas de aula, na frente de 30, 40 alunos para ensiná-los a ler, a escrever e a entender. São os médicos que nos atendem na periferia. E veja Vossa Excelência, até agora, no tal desse
dessa nova epidemia do coronavírus, deputado Enio, foi pelas mãos de 3 pesquisadores da Universidade de São Paulo, não foi nenhuma particular, que sequenciou o genoma para descobrir a sequência do vírus. Será que as pessoas não conseguem pensar no valor do serviço público? Será que não conseguem valorizar? Será que não conseguem pensar que quando você retira serviço público, você está tirando de quem mais precisa? O equilíbrio de contas do Estado, ele pode ser buscado e deve ser buscado, mas não à custa de retirar direitos, à custa de economizar naquilo que não precisa. Do João Dória parar de fazer propaganda como faz, de fazer corretamente a arrecadação financeira das grandes empresas que não faz. E esse serviço público tão vilipendiado, Eu quero dizer também uma coisa à minha colega deputada Janaína Pascoal. Na sessão passada, a deputada Janaína, se referiu ao PT, dizendo que ela jamais vai permitir que o PT volte a governar o país. Deputada, eu quero dizer primeiro que o PT não depende em nada da senhora. Nós não chegamos no governo com o seu apoio e vamos voltar sem o seu apoio. Nós não precisamos do seu apoio, nós precisamos do apoio do povo brasileiro. Eu queria ver a senhora, com a mesma bravura, reclamar da associação do governo do presidente Bolsonaro e seus filhos com o crime organizado e com os milicianos. Eu gostaria muito de ver a senhora responder quando 2 jornalistas, a jornalista Vera Magalhães e a jornalista Patrícia Campos Melo, foram ofendidas pessoalmente, de natureza grave pelo presidente da República. Não há uma palavra sua contra isso. A senhora continua culpando quem saiu do governo há 4 anos atrás. Será que não deu tempo ainda de consertar o país que vocês falam que estava destruído e que não estava? Eu queria ver a sua palavra contra a militarização crescente do governo federal. Queria ver da sua palavra, que é jurista, gostaria de ver uma palavra sobre a ameaça do presidente de convocar manifestações contra o Supremo Tribunal Federal e contra a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É isso que a senhora precisa falar. E para varrer o PT, para impedir o PT de chegar no poder, é muito fácil, deputada. Basta a senhora fazer mais, o seu governo fazer mais do que nós fizemos. Hoje, 4 milhões de famílias moram debaixo de um teto por conta do programa Minha Casa Minha Vida. 10 milhões de pessoas tiveram acesso à luz pela primeira vez por conta do programa Luz para Todos, em todo o país, inclusive no estado de São Paulo. Outros 3 milhões e meio chegaram à universidade por conta do ProUni. 1.200.000 famílias no Nordeste tiveram acesso à água por conta de 1.200.000 cisternas construídas ali para as pessoas que mais precisam. Faça mais do que isso e tire o PT. Só que vocês não fazem nada. Vocês são um governo medíocre. Vocês são um governo servil aos americanos. Vocês são um governo que não sabe o que é fala de patriota e são os mais impatriotas que existem. São contra o país, estão vendendo patrimônio público. Não conseguem propor nada de diferente para esse país. Olham os pobres com desprezo. É muito fácil, presidente. Faça a reserva cambial que nós fizemos de 370 bilhões de dólares para aguentar essa variação que está tendo agora no dólar cambial. A variação cambial que está tendo no dólar. É isso que a senhora precisa fazer. Não se preocupe com o PT, se preocupe com a vida do povo brasileiro. Se o dia que a senhora fizer mais e melhor do que o PT, a senhora tem alguma razão para falar do nosso governo e do nosso legado. Eu quero conceder o restante do tempo à nobre deputada professora Bebel. Eu só quero